bem com vocês? Espero que esteja sendo uma quarta-feira maravilhosa, que esteja todo mundo acompanhando todas as atividades da Tia Aline. Tia Aline está muito feliz de estar aqui em mais uma videoaula, hein? E agora, para começar, vamos aí com os nossos recadinhos de hoje? Então, hoje é dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira. E hoje tem encontro com a Tia Aline para o ditado em segundo ano. Tia Aline está ansiosa aí para ver o rostinho de vocês. Hoje nós também teremos aula de história, os livros, páginas 74, 75, 76 e 77. Nós vamos falar aí sobre os documentos pessoais antigos. Também vamos ter aula de português, o livro página 149, nós vamos fazer atividades do parágrafo. E também vamos ter aula de matemática, as páginas 166, 167, 168. E vamos falar sobre multiplicação em segundo ano. E como tarefinha de casa, nós vamos ter o caderno de atividades Pitanguá Português, a página 43, o exercício 4 e 5. E o Pitanguá de Matemática, a página 51, o exercício de número 3. Muito bom, hoje tem muita coisa para fazer. Segundo ano, então, fica ligadinho em todas as atividades, hein? E agora, para continuar, vamos escolher aí quem vai ser o nosso auxiliar de hoje? Caixinha da surpresa. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda de hoje. Luiz Miguel, parabéns, príncipe. Você foi o escolhido de hoje como nosso auxiliar do dia. Parabéns. E agora, para continuar, vamos corrigir aí as nossas tarefinhas? Primeiro, nós vamos corrigir o caderno de português, atividade de interpretação de texto, né? As tirinhas que a Tia Aline passou. Vamos lá? Para aprender mais português, interpretação de texto. Número 1. Na tirinha abaixo, Armandinho está preocupado e conversa com sua mãe. Leia a tirinha abaixo e depois responda as perguntas. Letra A. Qual tipo de gênero textual é usado nessa história? Ah, essa foi fácil, não é segundo ano. É o gênero da tirinha. Letra B. O que é uma tirinha? A Tia Aline fez uma respostinha aqui bem completa, mas se você tiver feito de outra forma, não tem problema, desde que você tenha colocado certinho que é uma tirinha, tá bom? A tira ou tirinha é um gênero textual em forma de quadrinhos. Sua história é curta e tem a finalidade de transmitir uma ideia com imagens e diálogos. Olha aqui para você ver, segundo, não é? Não é transmitir uma ideia, transmitir um pensamento, aí falar sobre algum assunto através de diálogos. Olha aqui os diálogos do Armandinho com a mãe dele e também da fala. Olha aqui que interessante. E das imagens, não é? Muito bacana. Letra C. Quem são os personagens desta história? Armandinho, sua mãe e o sapo, não é? Observa aqui que o sapinho, ele está atento à conversa. Ele pode não falar nada, mas olha para você ver. Olha que o Armandinho está falando, ele observa o Armandinho falar. E quando a mamãe está falando, ele também observa. Então, é um sapo muito esperto. E na letra D? Na história, Armandinho acha que não precisa mais de quarentena. Em sua opinião, por que ele acha isso? Tia Aline não colocou, porque cada um tem uma opinião diferente, não é? Então, Tia Aline não colocou, mas ela vai responder. Porque quando a gente está em quarentena, segundo ano, o que acontece? Todo mundo fica em casa, não tem muito trânsito, ninguém sai, não é? Não tem muito o que fazer, é mais ficar em casa, não é? Então, o Armandinho olhava pela janela e ele achava que estava tudo bem. Porém, a gente sabe que o vírus ainda continuou circulando, não é? Infelizmente, ainda pegou muitas pessoas esse vírus, não é? Então, o que acontece? Ele acha que está tudo bem, mas aí a mãe dele fala, está tudo bem, mas é por causa da quarentena, porque as pessoas se isolaram, ficou todo mundo tranquilo em casa, e aí ficou parecendo que estava tudo bem. Mas ainda não estava tudo bem, então ele precisava ter paciência, igual nós estamos tendo paciência para esse momento passar logo, não é? Segundo ano. Olha que bacana. E agora que a Tia Aline já fez a correção de todas, vamos aí para a correção do nosso Pitanguá de Matemática na página 50, o número 2. Júlia mora em Brasília, no Distrito Federal. No dia 11 de abril de 2019, ela acessou um site que informa a temperatura de diversas cidades ao redor do mundo. Veja na tabela a temperatura em algumas cidades registradas em um mesmo momento. Vamos lá. Londres, 12 graus, Tóquio, 12 graus, Brasília, 27 graus, Moscou, 10 graus e Singapura, 28 graus. Olha que interessante. Então, vamos lá. Letra A.
Em quais cidades foram registradas as mesmas temperaturas? Ah, essa é fácil, não é? Londres e Tóquio. Por que, segundo ano? Porque os dois registraram 12 graus. Qual é a cidade que estava com temperatura mais alta? É Singapura, porque ela estava com 28 graus. E qual a cidade estava com temperatura menor do que a de Londres? Londres estava com 12 graus, então menor que 12 vai ser o número 10. Então a resposta é Moscou. Letra D. Qual a diferença entre as temperaturas registradas em Brasília e Moscou? Brasília foi 27 graus, não foi? Segundo ano, em Moscou, 10 graus. Para a gente saber a diferença entre um e outro, a gente faz uma continha de subtração, não é? Então, como que nós vamos resolver essa continha de subtração? O maior menos o menor. Então, 27 menos 10. 27 menos 10 é um total de 17. Então, qual que foi a nossa resposta? 17 graus. Letra E. Em qual das cidades citadas a temperatura na sua cidade está mais parecida? Qual que foi a nossa resposta, segundo ano? Vai ser a cidade de Brasília. Porque ontem a Tia Aline mostrou para vocês que na cidade aqui de Anápolis estava 27 graus. Então, a cidade que foi mais parecida com a nossa vai ser Brasília. Olha que bacana. Eu espero que todo mundo tenha acertado todas, hein? Espero aí que todo mundo tenha conseguido. E hoje nós vamos dar continuidade na matemática. Hoje nós temos multiplicação, então fica ligadinho. E agora que nós já fizemos todas as correções, vamos aí para a nossa próxima aula, que é de História. Vamos lá? Meus amores, estamos iniciando nossa aulinha de História. Todo mundo pegando aí seu livrinho de História e vai abrir aí na página 74 para a gente continuar falando sobre os documentos. Vamos lá? As funções dos documentos. Vimos que entre as fontes para se conhecer a história de uma família estão os documentos pessoais. Lembra aí, segundo ano, que a gente viu isso na aula passada? Além de serem fontes históricas, os documentos pessoais têm funções específicas. Na unidade 2, conhecemos a função da certidão de nascimento, da carteira de identidade e da carteira de vacinação. Agora vamos conhecer as funções dos outros documentos pessoais. Esse primeiro documento aí, segundo ano, é o quê? É uma carteira de trabalho e previdência social. Vamos ver para que serve? A carteira de trabalho e previdência social, também chamada de carteira de trabalho, é um documento muito importante. Nelas são registradas informações sobre a vida profissional do trabalhador. A carteira de trabalho garante ao trabalhador direitos como seguro-desemprego e aposentadoria. Ela pode ser solicitada por jovens a partir de 14 anos, desde que o trabalho a ser desenvolvido seja na condição de aprendiz. A partir dos 16, as pessoas já podem ser registradas como trabalhadoras. Olha que interessante, em segundo ano, essa carteira de trabalho. A Tia Aline tem, nós já somos mais adultos, a partir daí dos 16 anos já somos contratados como trabalhadores. E de 14 aos 16 como menor aprendiz. E a gente precisa da carteira de trabalho porque é aqui que vai garantir nosso futuro, nossa aposentadoria. O que é isso, Tia Aline, aposentadoria? É quando a gente deixa de trabalhar, não é? E aí a gente trabalhou já há muito tempo. E aí o fruto desse trabalho nós vamos receber em dinheiro aí quando a gente aposentar, não é? E aí a gente vai ficar aposentado e não vai precisar mais trabalhar. E para isso a gente precisa da carteira de trabalho e também precisa de todos os trabalhos, né, anotados aqui na carteira de trabalho. Então ela é muito importante. Vamos ver o próximo documento. É o passaporte. É um documento que identifica a nacionalidade de seu portador, além de permitir que essa pessoa viaje para outros países e que retorne ao seu país de origem. Além da nacionalidade, o passaporte traz a foto do portador e seus dados pessoais, como o nome completo, a data, o local de nascimento e o nome completo dos pais. O passaporte de uma pessoa pode ser feito a partir de seu nascimento. Então, olha que interessante, segundo o passaporte, todo mundo que vai viajar para fora do país precisa do passaporte, porque é nele que vai conter as informações do seu país de origem, onde você nasceu, sua data de nascimento, quem são seus pais, então ele é muito importante. Vamos ver o próximo documento. É o título eleitoral.
O título eleitoral é um documento que dá ao cidadão o direito de votar nas eleições municipais, estaduais e federais. Ele também permite que uma pessoa se candidate a um cargo político. Podem tirar títulos de eleitor de todos os trabalhadores brasileiros a partir dos 16 anos. Entre as informações que constam em um título estão o nome completo do eleitor, a data de nascimento e o local em que ele vota. Segundo ano, o título de eleitor ele é muito importante. Por quê? Porque é no título que a gente tem a nossa garantia de poder votar. E assim a gente escolhe prefeito, governador, presidente, deputado, senador. Então é através dele que a gente consegue votar e dar a nossa opinião em quem que a gente quer que governe o nosso país. Então ele é muito interessante, mas nem sempre foi assim. Infelizmente, há muito tempo atrás, as mulheres não podiam votar, as pessoas que não sabiam escrever não podiam votar, e hoje já não é assim mais. Hoje, mulher, homem, as pessoas que ainda mesmo não conseguindo ser alfabetizadas, elas podem votar. Não é hoje, é um direito do cidadão brasileiro votar a partir dos 16 anos. É muito legal essa conquista. E também temos aí a Carteira Nacional de Habilitação, conhecida como CNH. É a nossa famosa carteira de motorista. Ela pode ser tirada apenas pelas pessoas maiores de 18 anos. A CNH permite que o seu portador dirija veículos automotores, como carros, motos ou caminhões. Ela também serve como documento de identificação pessoal, pois apresenta uma foto e dados como nome completo e o número de identidade do portador. Não é a nossa famosa carteira de motorista, que nos garante aí o direito de poder pegar nosso carro, dirigir carro, caminhão, moto, né, o que o papai ou a mamãe tiver em casa. E o próximo é a cédula de identidade de estrangeiro. É um documento emitido pela Polícia Federal às pessoas de outros países que estejam vivendo no Brasil. Nesse documento constam dados como o nome completo do portador, a data de nascimento, o país de origem, o nome dos pais e a data de entrada do estrangeiro no Brasil. Então, esse documento, segundo ano, é para as pessoas que moram no Brasil, mas elas vieram de outros países. Por exemplo, Japão, Estados Unidos, Coreia e outros lugares. Só que eles moram aqui no Brasil. Então, para eles se identificarem, para eles terem direito aí à saúde, à educação, eles precisam dessa cédula de identidade do estrangeiro. Muito interessante, não é? E agora vamos ver aí, vamos dar continuidade aí. Número 1. Você e as pessoas da sua família possuem alguns desses documentos? Comente com os colegas. Como a gente não vai poder estar em contato com os coleguinhas, pode comentar aí com o papai, com a mamãe. Pergunta para eles quais documentos que eles têm. Por exemplo, a tia Aline tem a carteira de habilitação, a tia Aline tem a carteira de trabalho. A tia Aline ainda não tem passaporte porque ela nunca viajou para fora, para outro país. Mas eu tenho a carteira de habilitação e também tenho a carteira de trabalho. E também o título de eleitor. Conversa aí com o papai e com a mamãe, quais documentos eles têm. E agora, aí, na próxima página, página 76, nós vamos falar sobre os documentos pessoais antigos. Os documentos pessoais também sofrem alterações ao longo do tempo. Eles são fontes importantes para se conhecer a história de uma família. Felipe Brunazzo, um homem de 35 anos, sempre se interessou pela história da família dele. Ao longo de sua vida, ele guardou diferentes fontes, como fotos, cartas, vídeos, joias, cartões postais, utensílios domésticos, roupas, ferramentas e documentos pessoais de seus familiares. Ele tem documentos até do trisavô dele. Nossa, olha que interessante o Felipe. Ele guardou muitas coisas. Então, ele tem documentos aí passados de geração em geração que ele guardou. Olha que interessante. Vamos conhecer alguns desses documentos? Esse primeiro aqui é o Ofício Emigrazione. Então, segundo ano, esse documento aqui, ele é um bilhete de embarque no navio. E esse bilhete registra quando o trisavô de Felipe, ele veio para o Brasil. Ele saiu da Itália e veio para o Brasil de navio no ano de 1912. Olha que interessante. E o Felipe guardou este documento. Não é, olha aqui, ele veio de terceira classe, não é, aqui tem o nome de quem veio, o carimbo, não é a data de 1912.
Olha que interessante, não é? Segundo ano. E agora vamos ver aí a próxima. Carteira de identidade de Amilcar Brunazzo, avô de Felipe. Ele descobriu, observando este documento, a aparência física de seu avô, o nome completo, a data e o local de nascimento e a nacionalidade dele. Olha que interessante, então, o segundo ano, ele conseguiu a carteira de identidade do avô dele. E provavelmente ele não pode conhecer o avô, não é? Porque ele fala aqui que ele conseguiu ver aí como que era a fotinho, como que era, não é? A fisionomia do seu avô pela carteira de identidade. Olha que interessante. Antigamente a carteira de identidade era feita, não é? Segundo ano à mão, não é? Olha para você ver, não era igual hoje, que é tudo computadorizado, não é? Todo plastificadinho, bonitinho. Ela era escrita à mão. Olha que interessante. E ele nasceu em Franca, na cidade de São Paulo, em 1921. Então, ele nasceu aí com seu pai, chegou, né? Veio junto com seu bisavô da Itália, e ele chegou e ele nasceu em 1920. Carteira de saúde de Anarciso Brunazzo, bisavô de Felipe. Consultando as páginas desse documento, ele descobriu várias informações sobre seu bisavô, como a aparência física dele, o local onde ele trabalhava e quais vacinas ele havia tomado. Então, olha que interessante, segundo ano, antigamente a carteira de saúde era assim. Falava qual vacina você tomou, falava onde você trabalhava, era bem completinho. Olha que interessante. E agora vamos aí para atividades. Número 1. Vamos agora analisar um documento pessoal antigo. Esse aí, segundo ano, é o salvo-conduto, ou seja, é uma espécie de passaporte de autorização para transitar, para ir e vir. Era comum ser emitido para estrangeiros residentes no Brasil durante a Segunda Guerra. Então, segundo ano, antigamente a gente não podia ir e vir como a gente queria, não. A gente tinha algumas restrições, principalmente quando se era estrangeiro. Então, esse salvo-conduto, ele dava autorização para o Antônio ir e vir para onde ele quisesse. Não é? Olha que interessante. O nome dele, Antônio Luiz. O que ele fazia? Ele era comerciante, olha, profissão comércio, ele era comerciante. Ele tinha nascido na Itália, e a cor dele era branca, ele tinha idade de 66 anos, olha que diferença, não é segundo ano. Antes eles escreviam, não era idade com a letra I, era idade. Olha que interessante. E agora vamos aí para a nossa atividade. Letra A. De quem é esse documento? Conte aos colegas. Esse documento é de Antônio Luiz, não é? A tia Aline já falou. Não precisa marcar nem circular. Letra B. Identifique e contorne no documento a idade do portador, tá bom? Está lá em cima, você vai contornar, pode ser com lápis de cor que você quiser, a idade do portador. E na letra C? Identifique e contorne no documento a nacionalidade do portador. Você vai lá e vai identificar a nacionalidade é onde ele nasceu, tá bom? Você vai contornar lá, a tia Aline também já falou, da cor que você quiser. Então, daí agora um stop no seu vídeo, que é a hora da atividade. Vamos lá? Voltando agora, segundo ano, vamos aí para a correção, vamos ver se vocês circularam certinho. Qual é a idade de Antônio, então? Ele tem 66 anos, não é? Olha aqui, ele tem 66 anos. E qual que é a nacionalidade dele? Onde que ele nasceu, que é a letra C? Ele era italiano, olha aqui. E esse documento, segundo ano, foi escrito por alguma máquina? Foi escrito pelo computador ou foi escrito à mão? Foi escrito à mão, não é? Porque nessa época ainda não tinha computador, ainda não tinha toda essa tecnologia que a gente tem. Olha que interessante. Então, as partes com as respostas de quem era o seu Antônio foram todas escritas à mão. Muito bacana essa atividade, não é? Segundo ano? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tem mais aulinha de história. E agora vamos para a próxima aula. Estamos iniciando agora, segundo ano, a nossa aulinha de português. Todo mundo pegando aí seu livrinho de português e vai abrir aí na página 149. Nós vamos continuar falando aí sobre parágrafo, segundo ano. Vamos relembrar aí?
que é o parágrafo? O parágrafo é cada bloco de um texto e o parágrafo ele é marcado por um espaço em branco entre a margem esquerda e o início da primeira linha de cada bloco do texto. Então, isso mostra como é um parágrafo. E agora que a gente já relembrou, vamos fazer aí o número 2 da página 149? Leia os dois textos a seguir e marque um X naquele que é organizado em parágrafo. Vamos ler aí junto com a tia Aline. Nome do texto: Diz pra mim, de Calunga. E o nome do livro é Quero, Quero. As ilustrações originais são de Simone Matias. Esse livro é de São Paulo, da editora FTD, do ano de 2009. E ele foi retirado da página 16. Diz pra mim, você já viu um animal ter preconceito de cor? Onde voa o urubu, pode voar o beija-flor. Você já viu um animal dizer que é dono da terra? Onde berra o boi brávio, bom cabrito também berra. Você já viu um animal fazer com que o que o homem faz? Pegar armas e matar, falando de amor e paz? Muito interessante esse texto, não é? E ele é de Calunga. É o nome da pessoa que escreveu. Muito interessante, não é? Segundo nome, o que está falando esse texto para nós? Está falando aí que o animal ele não tem preconceito, diferente do homem, que não sabe conviver com outro homem. Infelizmente, a gente observa muito isso, não é? Se a gente assistir o jornal, a gente vê aí que, infelizmente, os homens cada vez menos sabem conviver com outras pessoas. E o animal nunca teve isso. Ele sempre conseguiu conviver ali com a natureza. Claro que nós temos ali o predador e a presa, não é? Mas isso é um instinto animal. Ele caça para sobreviver. É diferente do homem que às vezes ele pega a arma, não é? E mesmo assim ainda quer falar de amor e paz. Então, muito bacana esse texto. E agora vamos aí para o próximo texto. Melhor professor do mundo. A eleição de 2019 do prêmio mais importante na área da educação reconheceu no dia 24 de março o queniano Peter Tabashi como o melhor professor do mundo. Além de buscar formas de superar as dificuldades que encontra no trabalho, o professor doa quase todo o salário para ajudar as famílias pobres. Nossa, é muito interessante esse texto. Segundo a Ana Tia Aline, ela viu quando eles postaram essa matéria sobre esse queniano. Ele mora lá no Quênia, ele chama Peter Tabashi, e ele é um bom professor, porque lá é um lugar muito difícil, é um lugar com muita pobreza. E mesmo assim, esse professor, ele supera as dificuldades e ele pega o salário dele e ele doa tudo para ajudar as famílias pobres. Então, esse é um professor exemplar. Parabéns para ele, não é? Segundo ano. E agora nós temos que responder uma perguntinha. Qual desses dois textos está organizado em parágrafo? É o primeiro texto Diz para mim ou é o segundo texto Melhor Professor do Mundo? Você vai marcar um xizinho aí em qual dos dois está correto. Antes disso, leia os textos novamente, olha e observa certinho qual tem parágrafo, qual que não tem. Então, vamos lá, dá um stop no seu vídeo, que é a hora de pegar o seu lápis e fazer atividade. Vamos lá? Voltando agora, segundo ano, e vamos ver aí qual vai ser a nossa resposta. Qual texto está organizado em parágrafos? Você vai marcar o xizinho aí no melhor professor do mundo. Observa aí, ele está organizado em parágrafos e ele é uma notícia. O outro é um poema e ele está organizado em versos, não em parágrafos, não é? Olha que interessante. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Teve dúvidas? Leia de novo, observa aí a diferença do parágrafo, tá bom? É muito bacana essa atividade. E agora que a gente já finalizou o português, vamos aí para a última matéria aí, que vai ser matemática. Vamos lá? Estamos iniciando aí, segundo ano, a nossa aulinha de matemática. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a multiplicação. A multiplicação, ela é uma coisa que nós vamos aprender agora e nós vamos levar até quando a gente estiver velhinhos, porque é uma matéria muito importante. E para iniciar, a Tia Aline fez uma representação aí com cestinhos de maçãs.
para vocês entenderem bem direitinho. Vamos lá? Segundo ano, a multiplicação é quando eu somo quantidades iguais. Como assim, Tia Aline? Quando eu tenho quantidades iguais, quer dizer que eu tenho o mesmo número várias vezes. Então, vamos lá. Observe os cestinhos de maçã que a Tia Aline colocou. A Tia Aline colocou 2 cestinhos de maçãs, não foi, segundo ano? E quantas maçãs eu tenho em cada cestinho? 1, 2, 3. Então, são 2 cestinhos com 3 maçãs em cada um. Quer dizer, então, Tia Aline, que eu tenho quantidades iguais, não é? 3 mais 3. E quanto que é, segundo ano, 3 mais 3? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que a minha resposta vai ser 6 maçãs. Então, 3 mais 3 é igual a 6. E, Tia Aline, como que eu faço para transformar essa continha de mais em uma continha de multiplicação? Porque a multiplicação, ela também é soma. Olha que interessante, segundo ano. O que eu vou fazer aqui? Quantos cestinhos eu tenho? 2, não é? Então, olha aqui o número 2. E quantas maçãs eu tenho em cada cestinho? 3. Então, quer dizer, como que vai ficar a minha multiplicação, Tia Aline? 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Eu uso a multiplicação, segundo ano, quando eu tenho números iguais. Vamos supor, eu poderia ter 6 cestinhos aqui de maçã. Seria 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, seria 3 vezes o 6. Olha que legal. E a Tia Aline fez uma outra representação aqui. Olha que interessante. A Tia Aline tem que falar aí, contar aí uma dica. Essa letrinha aqui, o X, ele representa a multiplicação. Ele é o sinal de vezes. Nós já aprendemos aí o da adição, que é o mais, o da subtração, que é o menos, e agora nós estamos aprendendo o da multiplicação, que é o vezes. Olha que interessante. Então, olha aqui, segundo ano, eu tenho 2 cestinhas. Olha, 1, 2. E tenho 3 maçãs em cada cestinha. Olha aqui, 1, 2, 3. Presta atenção na frase. 2 vezes o número 3. Se você sempre lembrar de observar e falar aí, pode até falar em voz alta essa frase, você vai se lembrar como que faz a continha. 2 vezes o 3. Então, é igual a 6 maçãs. Olha que interessante. E quer dizer, então, Tia Aline, que 3 mais 3 igual a 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3 igual ao 6. Olha que legal. Então, quer dizer que 3 mais 3 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Olha que legal, segundo ano. Então, quer dizer que, para mim poder saber quantas vezes eu tenho 3, eu vou ter que somar ele 2 vezes. 3 mais 3 igual a 6. Olha que legal, dá até para fazer nos dedinhos. E também tem outra forma de fazer, usando material dourado. Vamos lá que a Tia Aline vai mostrar? Pega aí o seu material dourado e vamos aí para a próxima representação que a Tia Aline vai mostrar. Vamos supor que a gente tem agora 3 cestos com 3 maçãs em cada cesto. E como vocês aprenderam, a quantidade dos cestinhos a gente vai representar aqui, ó, com o número 3. E quantas maçãs a gente tem em cada cesto? 1, 2, 3. Então, vão ser 3 vezes o número 3. Lembra aí dessa frase que a Tia Aline está falando. 3 vezes o número 3. Vamos contar aqui nas maçãs, vamos ver se vai dar certo? Primeiro cesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quer dizer que nós temos 9. Então, quer dizer, segundo ano, se a gente somar 3 mais 3 mais 3, vai ser o total de 9. Olha que legal. Então, quer dizer que a minha multiplicação vai ser do mesmo jeito. 3
vezes 3 igual a 9. E como que eu represento, tia Aline, aqui no meu material dourado? Observa aqui, no seu material dourado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pecinhas, não é? Como que eu posso fazer? Eu pus uma fileirinha de 3, outra fileirinha de 3 e a última fileirinha de 3. Vai ficar parecendo os meus cestinhos, não vai, segundo ano? Então, olha, um conjunto de 3, o segundo conjunto com 3 e o terceiro conjunto com 3. Olha que interessante. É a mesma coisa. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. A mesma coisa que 3 vezes 3. Então, quer dizer, tia Aline, que se eu quiser representar com material dourado, eu posso? Sim, você pode. Porque quer dizer que 3 vezes o número 3. Então, quer dizer que eu vou ter o 3 quantas vezes? O 3, eu vou ter o 3 3 vezes. 3 mais 3 mais 3. E eu posso representar com material dourado. Olha que legal! E hoje a tia Aline está explicando como que usa o material dourado pequeno. Amanhã a tia Aline vai fazer uma coisa bem legal. Ela vai explicar para vocês como que usa o material dourado, o bloco, né, o nosso bloco maior, para fazer a tabuada do 1 ao 10. Vai ser bem bacana. Então fica ligadinho para você aprender amanhã como que usa esse daqui, tá bom? E hoje nós aprendemos a usar o pequenininho. E agora nós vamos para aquela explicação do caderno que a tia Aline deixou. Essa é só para você ter uma explicação por escrita, tá bom? Vamos lá? Matemática, multiplicação. A multiplicação é a operação que juntamos ou adicionamos uma mesma quantidade várias vezes. Lembra aí que a tia Aline falou, segundo ano? Uma mesma quantidade várias vezes. O cestinho lá de maçã. 3 mais 3 mais 3 igual a 9. Representamos a multiplicação pelo sinal do X, não é? O X significa a multiplicação. A tia Aline também já falou. Vamos observar os conjuntos aqui das borboletas? No primeiro conjunto, a gente tem 2 borboletas. No segundo conjunto, a gente tem mais 2 borboletas. E no terceiro conjunto, a gente tem mais 2 borboletas. Então, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Vamos contar nos dedinhos? 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Então, quer dizer, segundo ano, que vão ser 3 conjuntos. O primeiro conjunto com 2, o segundo conjunto com 2 e o terceiro conjunto com 2. E vão ser igual a 6 elementos. A nossa resposta vai ser 6. E como que é o termo de multiplicação? O que é termo, tia Aline? É o nome das partes da multiplicação. A parte de cima vai ser o multiplicando. A parte de baixo vai ser o multiplicador. E o resultado nosso vai ser o produto. Olha que interessante. Então, multiplicando, multiplicador, e o resultado é o nosso produto. Olha que legal. Eu espero que vocês tenham aprendido. A tia Aline não vai aprofundar muito, que é só para vocês saberem. E depois nós temos a tabuada de multiplicação. A tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. E é muito importante, segundo ano, a gente memorizar a tabuada, não é? Nós temos que aprender a tabuada, porque nós vamos precisar dela para o resto da nossa vida. É muito importante a gente saber aí a tabuada de multiplicação. Por isso a tia Aline mandou. A tia Aline queria mandar separadinho, mas ela preferiu mandar no caderno, que é um lugar que vocês vão ter assim por muito tempo, e ela vai ficar ali só para vocês consultarem, tá bom? E semana que vem a tia Aline vai mandar mais umas outras formas de tabuada divertida para vocês fazerem, tá bom? E agora, meus amores, pega aí o seu livrinho de matemática e abre na página 166 para a gente dar continuidade na matéria, tá bom? Na página 156 e 157 vai falar sobre multiplicação e divisão. Essa aqui é só o título da nossa unidade 8, tá bom?
Nessas páginas vai pedir para a gente fazer o jogo de dominó. Só que como a gente não está em sala de aula para realizar o jogo, quando a gente retornar, nós vamos fazer o jogo, tá bom? E aí a gente responde as perguntas juntos, tá bom? E para dar continuidade, nós vamos fazer aí uma atividade para ver se realmente fixou bastante aí essa matéria da multiplicação, tá bom? Parte 1, multiplicação. Número 1. Observe a conversa de Juliano e Rodolfo. Juliano, quantas figurinhas você comprou, Rodolfo? Rodolfo vai responder. Comprei 2 pacotes com 3 figurinhas cada um deles. Olha, observa, segundo ano. Imagina aí na sua cabeça 2 pacotes de figurinha e dentro desse pacotinho tem 3 figurinhas cada um, tá bom? Letra A. Quantos pacotes de figurinha Rodolfo comprou? Aqui já está falando, não é quantos pacotes ele comprou. Você vai responder. Essa parte é a interpretação. Letra B. Quantas figurinhas há em cada pacote? Ele também falou aqui quantas figurinhas tem dentro de cada pacote. Você vai responder. Podemos obter o total de figurinhas que Rodrigo comprou, adicionando 2 vezes a quantidade de figurinhas de cada pacote, que é 3. Lembra aí? Cada pacotinho tem 3 dentro, não é? Então, 3 mais 3, qual que vai ser a resposta, segundo ano? Lembra aí que a tia Aline falou que a gente pode transformar a soma em multiplicação? Vamos ver essa transformação? Como nessa adição o número 3 aparece 2 vezes, então quer dizer que é 2 vezes o número 3, olha a frase. 2 vezes o número 3. Podemos dizer que é 2 vezes é igual a... Ah, esse é bem fácil também, não é, tia Aline? Neste caso, realizamos uma multiplicação, que pode ser representada da seguinte maneira. Agora, segundo ano, chegou o momento de você representar a multiplicação. O primeiro aqui vai ser o número de pacotes. O segundo vai ser o número de figurinhas. E o final vai ser o produto, que é o nosso resultado. E aí você vai responder. Portanto, Rodolfo comprou ao todo quantas figurinhas ele comprou? Nossa, essa é bem fácil, não é, tia Aline? Eu sei que vocês vão tirar de letra, não é? E qualquer dúvida, manda aí para a tia Aline. Ó, tia Aline, estou com dúvida em multiplicação. Não se esqueça também de estudar a tabuada em segundo ano. É muito importante a gente estudar a tabuada e memorizá-la, porque sem a gente aprender a tabuada, depois a gente não vai conseguir responder as continhas que vão ficando mais difíceis, tá bom? Então, agora dá aí um stop no seu vídeo, que é a hora da atividade. Vamos lá? Voltando agora, segundo ano, vamos aí para a nossa correção. Letra A. Quantos pacotes de figurinha Rodolfo comprou? 2 pacotes. Letra B. Quantas figurinhas há em cada pacote? 3 figurinhas. Letra C. Como você faria para determinar quantas figurinhas Rodolfo comprou ao todo? Podemos obter o total de figurinhas que Rodolfo comprou adicionando 2 vezes a quantidade de figurinhas de cada pacote, que é 3. Então, como que ficou, segundo ano? 3 mais 3 é igual a 6. E aqui embaixo, como é que ficou, segundo ano? Do número 2, que representa o número de pacotinhos, vezes o número 3, que representa a quantidade de figurinhas dentro. Então, entenderam aí? Um é a quantidade de pacotinhos e o outro é a quantidade de figurinhas. Lembra lá do cestinho da tia Aline? Um era a quantidade de cestinhos, que era o número 2, e o outro era a quantidade de maçãs, que era o número 3. Então, ficou 2 vezes 3 é igual a 6, que é a mesma coisa que 3 mais 3 igual a 6. Olha que legal. Espero que você tenha entendido. É bem fácil o raciocínio. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Aline, tá bom? E também pode estar aí usando o seu material dourado para fazer. E também pode, segundo ano, usar os dedinhos, usar a folha de rascunho. Pode desenhar aí na sua folha de rascunho a quantidade de pacotinhos, a quantidade de figurinhas para ficar mais fácil, tá bom? Pode fazer assim também. Neste caso, realizamos uma multiplicação.
que pode ser representado da seguinte maneira. Do número 2, que é representando a quantidade de pacotes, vezes número 3, que representa a quantidade de figurinhas por pacote. E temos o total de 6, que é o total de figurinhas. 3 mais 3 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Portanto, o Rodolfo comprou, ao todo, 6 figurinhas. Olha que bacana, então, segundo ano. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, a soma 3 mais 3 é igual à multiplicação 2 vezes o número 3, que é igual a 6. Olha que legal. É igual a que a Tia Aline fez aí com as cestinhas de maçã, não é? 2 cestinhas de maçã vezes 3 maçãs em cada cestinha é igual a 6. Olha que legal. E agora que a gente já fez toda essa parte de multiplicação, dúvidas, né? Tem contato com a Tia Aline. Semana que vem nós vamos fazer o jogo do peão da multiplicação. Então, pode ficar tranquilo, dá tempo de aprender. Também nós vamos estar estudando a tabuada, vai dar tempo de aprender, tá bom? Pode ficar tranquilo que de pouquinho em pouquinho nós vamos aprendendo juntos aí, hein? E agora vamos aí para a nossa tarefinha de casa. A primeira tarefinha de casa que nós vamos ter hoje é o caderno Pitanguá de português 43. Vamos ver aí o que está pedindo na página 43? As letras C e G. Complete o nome dos elementos representados pela imagem C ou G. Essa imagem aqui, segundo ano, você vai acrescentar o nome C ou G. Aita, o que é essa imagem? A segunda, a Ju, você vai acrescentar C ou G. A próxima, Opo, você vai acrescentar C ou G. E a última, Ofinho, você vai acrescentar C ou G. Ah, essa é bem fácil, né, Tia Aline? E a número 5, pinte as palavras que apresentam a sílaba indicada. Pinte as palavras que apresentam a sílaba indicada. Na primeira, a sílaba K. Na segunda, a sílaba G. Na terceira, a sílaba Gó. E na quarta, a sílaba... Na terceira, a sílaba Có. E na quarta, a sílaba Gó. E agora você vai pintar a palavra que representa cada sílaba, tá bom? Pode pintar da cor que você quiser. E agora escreva as palavras que você pintou. É aqui você vai escrever, tá bom? As palavras em letra cursiva, bem bonito para Tia Aline. E a próxima é o Pitanguá de matemática, página 51. Nós vamos continuar aí falando sobre gráfico. Número 3. No gráfico está indicada a quantidade de televisores vendidos em alguns meses do ano na loja em que Osmar trabalha. Quantidade de televisores vendidos de janeiro a junho de 2019. Em janeiro foram vendidos 3, em fevereiro 5, em março 6, em abril 9, em maio 5, em junho foram vendidos 7. A coluna que a gente tem aqui, ó, na vertical é a quantidade de televisores e na horizontal é o mês, tá bom? Letra A. Quantos televisores foram vendidos no mês de maio? Aí você vai vir aqui no mês de maio e vai procurar. Vai responder. Letra B. Em qual mês foram vendidos mais televisores? Qual desses meses, segundo ano, teve o maior número de vendas? Letra C. Em qual mês foram vendidos menos televisores? Qual desses aqui é o menor, em segundo ano? Letra D. Qual é a diferença entre a quantidade de televisores vendidos em janeiro e a quantidade vendidas em abril? Lembra aí, segundo ano, quando está falando de diferença, é a subtração. Então, você vai fazendo uma continha de subtração para descobrir qual que é a diferença entre quantidade de televisores vendidos em janeiro e em abril, tá bom? Letra E. Em fevereiro, quantos televisores foram vendidos a menos que junho? Então, a letra E. Quantos televisores foram vendidos a menos que junho? Você vai fazer uma continha também de subtração, hein? E a letra F. Quantos televisores ao todo foram vendidos em março e abril? Então, quando está perguntando ao todo, segundo ano, é uma soma, não é? Quantos televisores foram vendidos ao todo em março e abril? Você vai fazer uma continha de soma. Olha que legal. Então, espero que vocês tenham conseguido entender e aprender um pouquinho aí da aula de matemática. Não fiquem preocupados, de pouquinho em pouquinho nós vamos aprendendo, tá bom?
E agora a gente encerrou. Espero que vocês tenham aprendido. Encontro com vocês hoje às 19 horas para o ditado, hein? Então, um beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula.